Leitura bíblica de 19 de março. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Números, capítulo 28, versículo 16 a capítulo 29, versículo 40. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês haverá festa, 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e um carneiro, e 7 cordeiros de um ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por 7 dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, e a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um novilho, 2 décimas para um carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem defeitos com as suas libações. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e as suas ofertas de alimentos, e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem defeito.
e a sua oferta de alimentos, e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. No oitavo dia tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, a sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés.